Olá, bom dia. O nosso conteúdo de hoje é História e Geografia, certo, gente? Hoje é 22, não é? Então vamos lá começar. Peguem aí o livrinho de vocês e o caderno da gente começar com a aula de História, certo? Peguem aí rapidinho. Pronto? Abram o livro na página 72. Página 72 de História. Pronto, abriram? Página 72. Gente, hoje a gente vai iniciar a unidade 2 do livro. Do que é que fala a unidade 2? Meninas e meninos, costumes e tradições, certo? Vamos lá começar. Como vocês podem ver, na página 72 e 73, existem vários tipos de meninos e meninas. Vamos ler as apresentações deles nesses quadrinhos amarelos, certo? Aqui o primeiro. Meu nome é Irani. Esse nome é de origem tupi, o grupo indígena a que meu povo pertence. Eira é como se fala o meu nome na língua tupi. Ele quer dizer abelhinha. Viu? Ela se apresentou, falou o nome dela, de qual origem veio e o que significa, certo? Vamos lá, passar para a próxima. Mas antes, ela é de que região, gente? Vamos ver aqui. Ela é do Mato Grosso do Sul, América do Sul, não é? Vamos lá continuar. Meu nome é Oba. Tem origem africana, pois meus familiares vieram de Benin, um país da África. Meu nome quer dizer rei, não é? Ele também se apresentou, falou seu nome, falou um pouco sobre a sua origem e ele vem de Benin, na África. Próximo. Oi, tudo bem? Meu nome é Alaide. Minha família é da França, um país da Europa. Meu nome quer dizer que pertence à nobreza. Bom, a Alaide é da França, não é? E o significado do nome dela é que pertence à nobreza. Próximo. Meu nome é Sumiko. Meus familiares vieram do Japão, um país da Ásia. Meu nome quer dizer criança pura. Ela vem de onde, gente? Do Japão, isso. E o que é que significa o nome dela? Criança pura. Próximo. Meu nome é Henrico. Nossa família é da Itália, um país da Europa. Meu nome quer dizer príncipe poderoso. O Henrico vem da onde, gente? Da Itália, isso. Bom, gente, como a gente pode observar aqui, cada um deles tem uma origem diferente, certo? Quando as origens são diferentes, os nomes também são. Alguns significados podem até ser os mesmos, mas os nomes, eles sempre mudam, não é? Por exemplo, a menina do Japão, o nome dela prevalece naquela região onde ela mora, não é? Tipo assim, não tem ninguém aqui no Brasil que se chame desse jeito, a não ser que seja descendente de japonês ou japonês, não é? Vamos lá passar para a próxima página. Página 74.
Vamos conversar. Quantas crianças estão representadas nas fotos? Elas são todas iguais? Por quê? Vamos lá responder a primeira pergunta. Quantas crianças estão representadas nas fotos? Vamos voltar lá e vamos contar quantas crianças são. Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então respondam: 5 crianças. Respondam: 5 crianças. Vocês já responderam? Bom, gente, vocês já responderam, a gente vai responder a próxima pergunta. A próxima pergunta é o quê? Elas são todas iguais? Sim ou não? Não, né? Elas não são todas iguais. Então a resposta é não. Primeiro, 5 crianças. Ponto final, não. Aí coloquem uma vírgula. Pronto, vocês já colocaram? Por que, gente? Por que elas não são todas iguais? Vocês podem colocar porque cada uma vem de uma região diferente, ou porque cada uma, ela, tipo assim, tem seus próprios costumes da sua área. Qual é a resposta de vocês? É uma resposta pessoal. Vocês têm que pensar e me dar a resposta. Por quê? Por que elas são diferentes? Pronto? Vamos lá para a segunda questão. Em que elas se parecem com você? No que é que todas elas se parecem com você? O que é que vocês acham? São meninos e são meninas, não é? Elas se parecem por quê? Porque são meninos e se você é uma menina, elas também são meninas. Se você é um menino, eles também são meninos. Então a única diferença é a região, certo? Respondam aí rapidinho a segunda questão. Próximo.
Vamos descobrir. Primeiro, as crianças podem ter nomes que não pertencem ao seu povo de origem. Por quê? O que é que vocês acham? Que as crianças, tipo assim, não têm o nome de origem do seu povo? Vocês sabem por quê? Uma resposta pessoal. As crianças, elas podem se identificar com outro nome, ou os pais, eles podem escolher um nome diferente, que não esteja integrado no povo, não é? Um nome diferente que eles gostem e coloquem na criança. Não precisa ser necessariamente do povo deles, certo? Então, eles podem escolher outro nome e colocar no seu filho, não é? Respondam aí rapidinho uma resposta pessoal, certo? Pronto, gente? Vamos lá. Segunda. As crianças das fotos têm origens diferentes. Isso revela características físicas e culturais do seu povo de origem? Como você percebeu isso? Vamos responder perguntinha por perguntinha. As crianças das fotos têm origens diferentes. Sim, elas têm. Isso revela características físicas e culturais do seu povo de origem? Sim. Coloque a resposta. Sim. Sim, ponto final. Por que, tia, que é assim? Porque, como a gente observou, cada uma delas vem de uma região diferente. Então, cada uma delas tem a sua cultura, tanto física quanto assim no nome, nas características do seu povo, vamos dizer, né? Colocaram sim o ponto final? Como você percebeu isso? Como foi que a gente soube que cada uma dessas crianças elas vinham de uma região diferente? Como é que a gente pode identificar uma pessoa japonesa? A gente pode identificar uma pessoa japonesa, ela sendo meio pequenininha, com os olhinhos puxados, não é? Pois é, gente. Então é isso. São traços. Como é que a gente pode identificar? Por traços físicos ou de cultura. Por exemplo, no Japão, o que é que eles comem? Eles comem sushi e várias outras coisas feitas com peixe, certo? Então, as características físicas, elas são muito importantes para a gente deduzir de qual região é aquela criança, certo? Você pode colocar pelas características físicas ou pela cultura diferenciada. Você escolhe a resposta, uma resposta pessoal, uma resposta que a gente tem que deduzir com base no que a gente observou na página anterior. Bom, gente, olha,
Essas duas aqui, a primeira e a segunda, vamos concluir, é uma questãozinha para casa também, viu? Por que, tia, que é para casa? Porque elas são pesquisadas assim com a família e a outra com um dicionário ou pela internet, não é? Então, a gente vai começar a nossa aula explicando sobre as crenças indígenas, seus costumes e tradições, e depois que a gente terminar, você vai fazer essa questão. Vamos concluir a primeira e a segunda da página 74. Quando você terminar, você já passa para a folhinha, certo? Então, a gente vai continuar no livro, depois você volta para as questões e depois a gente vai fazer as questõezinhas da folha, certo? Vamos lá começar. As crianças indígenas, seus costumes e suas tradições. As crianças indígenas pertencem a diferentes povos. São ao todo 234 povos listados. Cada um desses povos tem tradições e costumes próprios, embora muitos deles sejam semelhantes. Sua vez de ler agora. Como é a vida? Pronto? Então, vocês viram uma perguntinha, não foi? Como é a vida de um menino e de uma menina indígena? Como é que vocês imaginam a vida de um menino e de uma menina indígena? Como será? Será que é diferente da nossa nos dias de hoje? Será que é mais legal, mais divertida? Vamos lá. As meninas e os meninos indígenas vivem em aldeias, onde praticam seus costumes. Será que eles vivem em aldeias? Sim, não é? O que são as aldeias? São povoações habitadas por grupos indígenas, não é? As pessoas mais velhas do grupo contam às crianças muitas histórias sobre a origem do seu povo e a origem de tudo o que existe na natureza, como os rios, as montanhas, as plantas, os animais, o céu e a terra. As crianças se reúnem para escutar essas histórias e aprenderem muito com elas. Então, as crianças, elas se interessam pelas histórias que os pais, os avós, os parentes contam, porque são histórias vindas da terra, são histórias vindas dos mais antigos, dos ancestrais, certo? Que eles trazem e eles têm um bom conhecimento de entender essas histórias, de repassar para os filhos deles e assim por diante. Esse é um dos principais conhecimentos dos índios, porque a cultura deles também é feita de muita história, certo? Vamos lá continuar. As crianças respeitam muito as pessoas mais velhas do seu grupo. Por que elas respeitam muito as pessoas mais velhas do seu grupo? Porque as pessoas mais velhas, elas são sinal de sabedoria. São pessoas que já, como é que eu posso dizer, já passaram por muita coisa e que têm muito o que ensinar, certo? Então, elas são sabedoras muito da vida, tanto da natureza como das histórias, de várias outras coisas, certo? Até os 10 anos, elas costumam brincar juntas e se divertem imitando os adultos. Também gostam de cuidar dos animais de estimação. Por que eles imitam os adultos? Porque quando eles crescem, eles vão ficar um adulto responsável, do mesmo jeito dos pais ou das mães, certo? Então, os meninos, eles imitam os pais e as meninas imitam as mães. Essa é a cultura deles. Eles vão aprendendo de acordo com o que eles vão crescendo. Até nas brincadeiras eles também aprendem muito.
Os meninos fazem pequenas flechas para serem usadas nas caçadas e também na pesca. Como a gente pode observar aqui nessa foto, gente, são dois meninos num barco e o pai deles está com muitos peixes, não é, na mão? As flechas, elas serviam muito para pegar os peixes. Por quê? Porque a gente sabe que é bem difícil a gente pegar um peixe com a mão, né? Então, os homens, eles eram responsáveis, ainda são, né? Pela caçada. Então, eles normalmente comiam muitos peixes, não é? Caçavam peixes com arco e flecha e faziam várias outras coisas, trabalhos mais pesados, e aprendiam desde pequenos. Eles aprendem com os homens adultos que a caça e a pesca são recursos usados para conseguir alimentos, não é? Então, eles mesmos caçam o seu alimento, certo? Não é igual aqui que a gente vai lá na feira e compra uma fruta, um frango, um arroz, um feijão. Não, eles mesmos caçam, assam e comem. Virando a página 76. As crianças até os 3 anos costumam ser carregadas pelas mães em uma tira feita com casca de planta da floresta. Então, quando as mães têm os seus bebês, elas sempre carregam eles junto a elas, certo? Seja para fazer algum serviço, seja para ir até o rio pegar água, ou fazer, tipo assim, aqueles bonequinhos. São muitas coisas que elas fazem. Elas ficam bem presas ao corpo da mãe e vão com ela para todos os lugares. Como a gente pode observar na figura, mulheres indígenas e Yanomami carregam crianças em tiras presas nas costas. Aldeia de Demini, Roraima, em 1991. Olha como a gente pode observar. Na cabeça, não é? A tira. E a criancinha fica ali atrás, se segurando. As meninas, desde pequenas, imitam as suas mães, assim como os meninos. Elas colocam uma fita no ombro e carregam folhas e parte de cachos de banana, como se fosse um bebê. As meninas maiores ajudam a cuidar dos irmãos. Também acendem fogueiras, cozinham e já vão à roça com suas mãos. Hoje, muitas crianças indígenas que vivem nas aldeias vestem-se com roupas comuns, semelhantes às das crianças não indígenas. Mesmo assim, não deixam de usar colares, brincos e penas e pinturas de corpo que fazem parte dos costumes do seu povo. Ou seja, hoje em dia os índios eles estão muito diversificados, ou seja, eles já se acostumaram ao meio atual que a gente está vivendo, como a era da internet, vamos dizer assim. Então, a maioria dos índios dos dias de hoje usam roupas, sapatos, chinelos, tudo que a gente costuma usar. Mas eles não esqueceram da cultura deles, eles ainda usam tudo, fazem pinturas no corpo, usam cocá e várias outras tradições, sempre, vamos dizer, sempre acompanhadas por eles, né? Vamos a responder essa primeira e essa segunda questão aqui. Primeiro, compare a vida de uma criança indígena com o seu dia a dia e seus colegas. Escreva no caderno e faça desenhos para completar a sua resposta. O que é que você vai fazer? Você vai comparar uma criança indígena com você. Você faz as mesmas coisas que a criança indígena? Sim ou não? Talvez sim, talvez não, né? Algumas coisas sim, algumas coisas não.
Então, você vai escrever o que é que você faz e o que é que a criança indígena faz, certo? Sempre em comparação uma com a outra. Quando você terminar esse pequeno resumo do que é que você faz, do que é que a criança indígena faz, embaixo você faz um desenho seu e um desenho da criança indígena, representando você e representando ela, talvez de maneiras iguais ou de maneiras diferentes, certo? Então você vai se comparar junto com ela. Vamos ver a próxima questão, dá uma explicadinha. Escreva no caderno o texto para contar sobre os costumes do povo a que você pertence, ou seja, você vai contar dos seus costumes ao lado dessa primeira questão. Você faz a primeira questão numa folha, aí você vira a folha e faz do outro lado a segunda questão. No seu caderno. Costumes do povo a que você pertence. Não se esqueça de assinar o seu nome no final do texto. Afinal, você é o autor dele. Então, você vai contar o que é que você faz no seu dia a dia, quais são os seus costumes, se tem alguma tradição na família, se vocês já são acostumados a fazer alguma coisa, certo, gente? Tudo isso é tradição e costume. Então, vocês vão contar no caderno de vocês. Numa folha vocês fazem a primeira questão, vocês se comparam com a criança indígena. Embaixo vocês fazem o quê? Fazem dois desenhos, o seu desenho e o desenho da criança indígena. Na folha que tem ao lado, ou seja, mudando de folha, vocês fazem a segunda, que é um pequeno texto contando sobre os seus costumes, certo? Costumes e tradições, várias outras coisas que vocês são acostumados a fazer. Pronto? Não vamos esquecer da questãozinha da página 74, certo? Então, 76, na 76 e a 74. Vamos lá responder agora, página 76. Esperar um pouquinho, vocês respondem. Pausem o vídeo para vocês poderem responder essas duas questões. Quando vocês terminarem, vocês coloquem de novo, porque eu vou estar explicando a atividade que eu passei para casa, certo? Podem pausar o vídeo e fazer essa atividade de classe, tudo bem? Podem pausar. Bom, gente, continuando, explicando a atividade de casa, que é de história, não é? Dia 22, de 5/20, atividade de história. Essa, certo? Peguem a atividade para me dar uma explicação para vocês fazerem em casa. A vida dos meninos e meninas da cidade, hoje em dia, é bem diferente das crianças indígenas. Ambas têm costumes e tradições diferentes. A gente sabe que isso é verdade, né? Coloque V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão completar, certo? Os meninos indígenas fazem pequenas flechas para serem usadas nas caçadas e na pesca? Sim ou não? Se for sim, você coloca verdadeiro. Se for não, você coloca falso. Pode colocar. Próximo. As meninas indígenas têm bonecas que falam? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Próximo. A menina indígena coloca uma tira no ombro e carregam folhas para imitar a sua mãe? Sim ou não? Próximo. O menino indígena gosta muito de brincar de bola? Sim ou não?
Próximo. Os meninos e as meninas indígenas seguem os costumes de seus pais? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Pronto? Vamos lá para a segunda questão. Defina aldeia e roça. Vocês vão dizer o que é que significa, certo, gente? Nessas páginas que a gente leu, que a gente debateu, tem o significado dessas duas palavrinhas. Tem aldeia e tem roça, certo? Escrevam o significado dessas palavrinhas. Mas antes, vocês pausam o vídeo para poder ir lá no livro e escrever, certo? Pronto? Terceira questão. No mundo, existem vários tipos de crianças, como observamos na página 72 e 73. Cada uma delas tem um costume diferente. Você também deve ter costumes. Na sua família, qual é o costume mais comum? É uma resposta pessoal, não é? Pode ser ir viajar para algum lugar sempre na mesma data. Pode ser sempre sair para um lugar para comemorar um aniversário. Isso são costumes, gente. Costumes do dia a dia, certo? Da gente mesmo. Vocês digam aí na terceira questão. Pronto? Quarta questão. Observem as imagens abaixo. São alguns dos costumes dos índios. Indique cada costume que você está vendo nas fotos. Você vai observar e vai dizer: ah, isso aqui eles tinham costume de isso. Tinham costume também disso, certo? Observando essas fotos, vocês vão dizer qual eram os costumes deles, de acordo com o que está na quarta questão, certo? Bom, terminando essa folhinha, que é a atividade de casa, espero que vocês já tenham terminado a página 76 e a página 74, certo? São duas questõezinhas que eu tinha passado para casa e que eu quero que vocês tirem a foto e mandem no grupo para me ver se vocês fizeram mesmo, certo? E para contar com a presença de vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de hoje e já já a gente volta com a aula de geografia, certo?